Boa tarde, querido amigo. Hoje nós estamos aqui para, mais uma vez, aprender a respeito do que Jesus tem para nos ensinar. E neste estudo nós vamos aprender sobre o tema perdão. O que Jesus ensinou sobre o perdão? Durante o ministério de Jesus aqui na Terra, nós vimos diversas vezes Jesus dizendo a frase: "Estão perdoados os teus pecados". Jesus ele praticou diversos milagres na vida das pessoas. Alguns milagres eram físicos, como cura de doenças como a lepra, né? Pessoas que não andavam, pessoas que não falavam, pessoas que não enxergavam, pessoas que sofriam de hemorragias. E Jesus tinha um grande interesse em levar um auxílio, né, para essas pessoas que estavam sofrendo por muitos anos. Mas o grande interesse de Jesus também era dar a elas um alívio espiritual. Muitas dessas pessoas carregavam sobre as suas costas o peso de que a doença que eles tinham eram consequências de um grande pecado. As pessoas eram tratadas assim, como grandes pecadores. Algumas vezes nós sabemos que nós temos consequências pelos atos que nós praticamos, né? Se a gente sabe que um alimento ele faz muito mal para a nossa saúde e a gente tem o costume de comer este alimento, sabendo que ele faz mal à saúde, nós teremos a consequência de alguma doença futura, certo? Se nós bebemos alguma coisa que faz muito mal e a gente sabe que esse alimento faz muito mal, nós também vamos ter a consequência futura. Tanto é que, quando algumas doenças aparecem, os médicos começam a cortar determinados alimentos, determinadas bebidas do regime alimentar dessa pessoa. Por quê? Porque não fazem bem para a saúde. São consequências. Porém, nem todas as doenças, elas são consequências, né, daquilo que nós praticamos. Algumas doenças, elas têm origem até genética, né? Nós herdamos na nossa genética a probabilidade de termos algumas doenças. E aquelas pessoas na época de Jesus, né, elas eram tratadas como grandes pecadores. E por isso, elas eram excluídas da sociedade. Pessoas leprosas eram mandadas para os desertos, para as cavernas. Eles eram afastados dos seus semelhantes. Hoje nós estamos vivendo aí numa pandemia. E nessa pandemia, a pessoa que tem o Covid, ela fica afastada de todas as pessoas, né? E ela não consegue ver ninguém. Na época de Jesus era mais ou menos assim. A pessoa com uma doença, ela era afastada da sociedade. E mesmo na hora da morte de Jesus, né, quando Jesus ele foi crucificado, Jesus ele proferiu as seguintes palavras: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isso você pode ler em Lucas, capítulo 33, capítulo 23, versículo 34. Lucas 23, versículo 34. Então ali vai falar sobre a morte de Jesus e ali Jesus profere essas palavras de perdão àquelas pessoas que estavam o crucificando. E assim a gente pode entender o quê? Que o perdão de Deus, ele nos traz um alívio. É um alimento espiritual sabermos que somos perdoados por Deus. Nós, seres humanos, necessitamos do oxigênio, que é o ar que nós respiramos, para poder sobreviver. Da mesma forma, nós dependemos do perdão de Deus para podermos ter o quê? Termos oxigênio, termos ar para respirar espiritualmente. Mas como que nós, seres humanos, podemos receber o perdão de Deus? E quando alguém nos ofende, será que nós devemos perdoar essa pessoa? Ou quando ofendemos alguém, será que devemos pedir perdão? Então, nesse estudo, nós vamos ver a respeito desse tema tão importante que é o perdão, né? E que a gente possa tirar lições preciosas a respeito disso. Então, o objetivo do estudo é compreender que assim como o ser humano precisa do oxigênio para respirar, nós dependemos do perdão de Deus. E se nós temos o perdão de Deus, nós também precisamos perdoar os nossos semelhantes.
Então, a pergunta número 1. Em qual situação se encontra o ser humano? Esta é uma pergunta que nós já estudamos por diversas vezes lá nos primeiros estudos. Por quê? Porque falou a respeito do plano da salvação, né? E como que é o ser humano? Em Romanos capítulo 3, verso 10, diz assim, ó. E assim está escrito, não há justo, nenhum sequer. E no verso 23 diz, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, a situação que nós, seres humanos, nos encontramos após a entrada do pecado no mundo é como pecadores. Né? Todos os seres humanos nascem com a natureza pecaminosa e todos nós necessitamos do perdão divino, né? E como que alguém ela pode se considerar justa perante Deus? A pessoa ela pode se considerar justa somente através da pessoa de Jesus, né? Porque Jesus, como nós já vimos lá nos primeiros estudos, é o único capaz de nos salvar, é o único capaz de nos perdoar. Por isso que nós, seres humanos, precisamos nos achegar a Jesus continuamente, né? Continuamente precisamos estar próximos de Jesus. Precisamos buscar o perdão divino. Então nós precisamos nos converter diariamente para que nós possamos ser o quê? Para que possamos ser perdoados, né? Mas diversos personagens da Bíblia, eles pediram o perdão, né? Fizeram orações a Deus pedindo perdão. E olha, Davi, né? Lembra que nós já vimos que Davi, ele escreveu a maioria dos capítulos do livro de Salmos, né? O livro de Salmos é uma compilação de poesias e músicas que foram escritas por alguns autores. Davi é o que escreveu a maioria dos salmos, né? E o Salmo 51, que foi escrito por Davi, no verso 1 diz assim, ó, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Verso 2 diz, lava-me completamente da iniquidade, purifica-me do meu pecado. E o verso 10, que é um verso maravilhoso, um verso lindo, diz assim, ó, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Então, nesses versos que Davi escreveu, que foi um pedido, né, de perdão a Deus, Davi ele pediu para que Deus apagasse as transgressões da sua vida. Transgressões, o sinônimo delas são pecados. Davi pediu para que Deus purificasse, né, o coração dele dos pecados e criasse nele um coração puro, né? Esse foi o pedido de Davi. Então, o capítulo 51 dos Salmos, ele até intitula-se assim, ó, confissão e arrependimento, tá? E olha que interessante, esse Salmo de Davi aconteceu no seguinte episódio. Davi, né, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Batseba não era esposa de Davi. Davi, né, teve relações conjugais com Batseba. Davi pecou, né? E depois de haver pecado, né, o profeta Natã veio conversar com Davi. E Davi ele reconheceu que ele estava realmente em pecado. E nesse momento, Davi ele escreveu essa poesia, essa música do capítulo 51 de Salmos, né, reconhecendo que ele era extremamente pecador. Por isso que ele fez esse pedido a Deus, para que Deus apagasse as suas transgressões, purificasse o seu coração, criasse nele um coração puro, né? E assim como Davi, nós também precisamos continuamente pedir a Deus o quê? Que Deus apague as nossas transgressões, que Deus nos purifique dos pecados, que Deus crie em nós um coração puro, um espírito inabalável. Porque sem Jesus, nós somos apenas pecadores. Somente a graça de Deus nos salva e é essa graça que nos transforma. Por isso que nós precisamos estar continuamente ligados à pessoa de Jesus, né? Para que a gente sinta a necessidade de buscar o perdão de Deus, né? Somente com uma ligação direta com Jesus é que a gente vai reconhecer quão fracos nós somos
e quanto nós necessitamos da graça de Jesus e do perdão. Davi, ele reconheceu isso depois de ter pecado muito, né? E Davi, ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Olha que interessante, uma pessoa que pecou tanto, ser considerado uma pessoa segundo o coração de Deus. Por quê? Porque apesar de tantos pecados, Davi, ele reconheceu e ele buscou o perdão de Deus. Ele suplicava constantemente pelo perdão de Deus. Mas quem pode perdoar pecados, né? Pecado é a transgressão da lei, né? Que lei? A lei de Deus, os 10 mandamentos, que está registrado em Êxodo no capítulo 20. Ali existem os 10 mandamentos de Deus, né? Então, pecar é transgredir aquilo que Deus colocou na sua lei, certo? Mas quando nós pecamos e nós buscamos o perdão, será que a gente busca o perdão em outro ser humano? Ou existe apenas uma pessoa capaz de perdoar pecados? Vamos confirmar isso na Bíblia, né? Em Salmos, nós estamos no livro de Salmos aí, capítulo 130, versículo 4, diz assim: Contigo, porém, está o perdão para que te temam, né? Contigo, porém, está o perdão. Contigo quem? Né? Vamos ver. E aqui em Marcos capítulo 2, versículo 7, diz assim, olha: Porque fala deste modo, isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? Então, somente quem pode perdoar pecados? Somente Deus. Então, para quem que nós precisamos pedir perdão? Precisamos pedir perdão diretamente a Deus. Lembra do tema que nós estudamos sobre oração? Né? Que nós devemos entrar no nosso quarto em secreto e conversar com Deus e expor a Ele aquilo que estamos sentindo, né? Então, nós precisamos buscar o perdão através da pessoa de Deus. Homem nenhum neste mundo é capaz de perdoar pecados. Por isso que precisamos buscar o perdão na pessoa de Deus, na pessoa de Jesus. Mas agora, só Jesus perdoa, não estamos falando de pecado, tá? Pecado, um erro. Mas somente Jesus perdoa? Ou o ser humano também pode perdoar, né? Quando acontece alguma coisa errada, alguém faz alguma coisa errada. Será que nós, seres humanos, nós temos a capacidade de perdoar? Vamos ver isso em João 20, né, verso 23. Olha o que diz ali João 20, 23. E aqui diz o seguinte, olha: Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhe retiverdes, são retirados. Então, o que está dizendo ali? Se a gente perdoa os pecados de outras pessoas, nós também somos perdoados. Mas se a gente retira o perdão de outras pessoas, não perdoamos as pessoas, Deus também retira o perdão de cada um de nós. Efésios. Vamos lá para Efésios, um pouquinho para frente. Efésios capítulo 4, versículo 32, diz assim, ó: Antes, sede uns para com os outros. Como que a gente deve ser para os outros? Benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, ali diz o quê? Assim como Jesus nos perdoou, nós também devemos perdoar o nosso semelhante, né? Devemos perdoar os nossos semelhantes sempre que eles pedirem o perdão, certo? Então, Jesus perdoa os pecados e nós devemos perdoar os nossos semelhantes. Mas o que é necessário, segundo a Bíblia, para a gente alcançar o quê? O perdão dos nossos pecados. Existem alguns passos na Bíblia que nós precisamos passar, isso é a nossa parte a realizar, para que a gente possa ter o perdão dos pecados. Então, Atos 2:38 diz assim, vamos lá para Atos, voltar um pouquinho na nossa Bíblia, Atos 2:38 diz assim: Respondeu-lhe Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo.
Então, o primeiro passo para ter o perdão dos pecados é arrependimento, tá? Precisamos nos arrepender profundamente dos nossos pecados. E depois de ter se arrependido, o que precisamos fazer? Qual que é o próximo passo? A gente se arrependeu, está angustiado, está triste, né? E parou por aí? Será que a gente não tem que fazer mais nada? Vamos ver, 1 João 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Então, se nós nos arrependemos do erro que cometemos, do pecado que cometemos, então precisamos confessar os nossos pecados a Jesus. Como? Através da oração. Entra no teu quarto em secreto e converse com Deus e confesse a Ele os teus pecados. Depois que a gente arrependeu, que a gente confessou, né, que condição Jesus ele apresenta para perdão dos nossos pecados. Tem mais uma coisa importante para que a gente tenha o perdão dos nossos pecados. Ali diz, né, na oração do Pai Nosso. Olha o que Jesus diz. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, para que a gente possa ter o perdão de Deus, nós também precisamos perdoar os nossos semelhantes. Aí vem uma coisa muito importante que é a nossa parte, né? Você tem perdoado as pessoas que te fizeram algum mal? Né? Como está a sua vida com essas pessoas que te ofenderam? Né? Às vezes nós vamos guardando mágoas, ressentimentos. Nós não queremos perdoar as pessoas, mas se nós não perdoarmos as outras pessoas, Deus também não nos perdoará. Olha que coisa interessante, isso é consequência. Então, se nós sabemos que Deus nos perdoa, nós precisamos perdoar os nossos semelhantes. Se perdoamos os nossos semelhantes, Deus também nos perdoa. Olha, são 3 passos importantes. Arrepender, confessar os pecados e também perdoar os semelhantes, né? Perdoar os semelhantes. Mas quantas vezes eu devo perdoar quem me ofendeu? A pessoa fez uma coisa muito ruim para mim. Todos nós passamos por essa situação. Quantas vezes a pessoa fez um erro, eu perdoei. Fez a segunda vez, eu perdoei. Terceira, tem gente que fala que da terceira não passa. Tem gente que fala que da primeira não passa. Mas o que a Bíblia diz sobre a quantidade de vezes que eu devo perdoar? Olha o que diz nesses versos 21 e 22. Então Pedro, aproximando, perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Essa foi a pergunta de Pedro. Eu devo perdoar as pessoas até 7 vezes? Porque o número 7 é utilizado na Bíblia como o número da perfeição, né? Então, foi em 7 dias, né? A criação toda, desde o primeiro dia até o sábado instituído por Deus como um dia separado, abençoado e santificado por Deus. Então, foram 7 dias. Né? No livro de Apocalipse, nós vamos ver vários símbolos que vão aparecer, 7 selos, 7 igrejas, né? Nós temos na Bíblia 7 pragas. Então, o número 7, ele é muito visto na Bíblia, né? Então, Pedro, vendo sobre esse número 7, na Bíblia, por diversas vezes citados, ele perguntou, será que eu devo perdoar 7 vezes o meu irmão? Qual foi a resposta de Jesus? Não te digo que seja 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Se você fizer o cálculo aí, 70 vezes 7, vai dar o quê? 490 vezes. Será que teve alguém que já te ofendeu 490 vezes? O que será que Jesus estava querendo dizer para Pedro? Que sempre que alguém cometer algum erro conosco e pedir perdão, nós devemos sempre perdoar. Assim como Deus também perdoa os nossos pecados. Lembra que nós estudamos, quando nós estudamos sobre o Espírito Santo, a gente viu que existe apenas um pecado que não é perdoado, que é o pecado contra o Espírito Santo.
Porque o Espírito Santo é aquela voz, né, que fala, a pessoa que fala ao nosso subconsciente ali, falando para isso, não faça isso, não faça isso. É quem nos instrui. Quando nós deixamos de ouvir a voz do Espírito Santo e queremos fazer as coisas por nós mesmos, nós estamos pecando. E este pecado é imperdoável na Bíblia. Por quê? Não porque Deus não está disposto a nos perdoar, mas é porque nós não sentimos mais o desejo e a necessidade do perdão de Deus. Nós não ouvimos a voz do Espírito Santo. Por isso que é um pecado imperdoável. Mas, né, todas as vezes que nós nos arrependemos, como foi as condições que nós vimos hoje, nós confessamos os nossos pecados, Jesus ele está disposto a nos perdoar. Então, assim também, nós devemos perdoar os nossos semelhantes. Não é fácil. Não é fácil perdoar quem nos ofendeu. Mas a Bíblia é bem clara em dizer que devemos perdoar os nossos semelhantes. Aí vem algumas perguntas. Você reconhece que você é pecador e necessita da graça de Jesus? Você é alguém que está disposto a perdoar alguém que te ofendeu? Então, a minha decisão hoje deve ser: creio que somente Jesus pode perdoar pecados. Não existe ser humano na Terra capaz de perdoar meus pecados. Desejo confessar a Jesus as minhas culpas. Confiar que sua misericórdia irá me dar o perdão. E decidir a partir de hoje perdoar aqueles que me ofenderem, assim como Jesus perdoou. Que essa possa ser a sua decisão, né, de buscar o perdão divino, de se arrepender, de confessar a Jesus os seus pecados, de confiar que somente Jesus é capaz de perdoar pecados, mas também que você também possa superabundar dessa graça do perdão e perdoar as pessoas que te ofenderam, tá? Que você possa também dar o perdão, assim como Jesus te dá o perdão. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde todos os dias e que realmente você possa se sentir todos os dias perdoados por Deus quando você estiver em comunhão com Ele, e quando acontecer alguma coisa, busque a Jesus para você também ter a capacidade de perdoar os seus semelhantes.